Boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Hoje é um culto mais festivo ainda, é um culto de aniversário, onde estamos completando 54 anos de existência como igreja organizada aqui em Euclides da Cunha. É um ano atípico, é um ano diferente, mas mesmo com toda essa pandemia, com distanciamento social, dia 22 agora desse mês já estaremos reunidos novamente todos juntos. Mas mesmo com tudo isso, a gente não pode esquecer de agradecer ao Senhor. O Salmo 126, no verso 2, diz o seguinte: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E é por isso que nós estamos alegres, porque grandes coisas tem o Senhor feito por nós, pela tua vida, pela nossa igreja. Mesmo em um tempo difícil, continuamos pregando o Evangelho, levando a palavra ao coração daqueles que precisam. Então, nesse momento, eu queria convidar você, junto comigo, a fazermos oração, agradecendo ao Senhor por tudo. Que nesse tempo que você vai ver Joilma cantando, você vai ver Pastor Danilo trazendo uma palavra abençoada, que o teu coração esteja sempre na presença do Senhor. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Que teu Espírito Santo, ó Deus, continue trazendo vida, continue trazendo esperança aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez louvando o teu santo nome, bendizendo, ó Deus amado, o teu nome, Senhor. Recebe nessa noite todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, por mais um ano de existência da nossa igreja. Continua conosco, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Louvemos ao Senhor nessa canção que a irmã Joilma trará ao nosso coração. Faz esse momento de louvor, de adoração. Feche os teus olhos e louve ao Senhor. Em comunhão
que promove o perdão, graça abundante em amor, que traz do céu o favor, morte capaz de remir, cruz para o mal destruir, pelo sofrer nos salvou, para celebrar seu louvor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Sangue da nossa inclusão, dor que promove o perdão, graça abundante em amor, que traz do céu o favor, morte capaz de remir, cruz para o mal destruir, pelo sofrer nos salvou, para celebrar seu louvor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas que vive em Senhor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Te exaltamos, Rei Jesus. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino
Aleluia, glória a Deus, é bom demais louvar ao Senhor. Nesse momento nós iremos refletir na palavra do Senhor. A gente não precisa nem apresentar, mas como pode ter alguém ainda que não conhece o pastor Danilo nos acompanhando hoje. O pastor Danilo é pastor da Comunidade de Jesus, ali na cidade de Salvador, casado com Cris, pai da Larinha. É um homem de Deus, alguém que mora em nosso coração. E sinto muito honrado e feliz ele ter aceitado esse convite. Pastor Danilo, minha oração é que Deus te use como sempre tem usado para abençoar a nossa vida. Que Deus abençoe. Continue aí no espírito de adoração e de reverência, meditando na palavra do Senhor. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Queria expressar aqui minha alegria de estar aqui de volta com vocês, né? Infelizmente, nessa situação de distanciamento social, mas é sempre uma alegria voltar a essa igreja, voltar a partilhar a palavra com vocês. Essa é uma igreja que de fato eu trago com muito carinho no meu coração. Eu queria partilhar com vocês um texto da palavra inspirado no tema anual da igreja, que é tempo de cuidar. E o texto bíblico também é o texto que vocês estão tendo como referência para pensar essa dimensão tão importante da vivência comunitária da fé, que é a dimensão do cuidado. E eu queria ler com vocês Eclesiastes, capítulo 4, os versos de 9 a 12, que diz assim: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E aí a gente precisa pensar quem é esse Eclesiastes que escreve essas coisas. A palavra que foi traduzida por Eclesiastes é Coelet, que quer dizer o pregador, ou aquele que fala diante de uma assembleia, aquele que expõe seus pensamentos, sua sabedoria diante do povo. A tradição colocou sobre Salomão, né, essa figura, porque era muito comum que se buscasse nomes importantes do tempo para resguardar toda a sabedoria popular, toda a sabedoria comunitária. Mas os estudos bíblicos atualmente apontam que possivelmente esse é um texto do pós-exílio, né? Um texto muito mais tardio, então não poderia ter sido escrito, pelo menos não completamente por Salomão, talvez alguns pensamentos sim, enfim. Por quê? Primeiro porque há uma série de palavras, de expressões linguísticas que não era usada no Israel antigo. Só começaram a ser utilizadas depois da experiência do exílio. Aliás, até mesmo essa ideia de uma pessoa falando para uma assembleia. A assembleia aqui provavelmente é o povo reunido na sinagoga. Isso não acontecia no Israel pré-exílico. Essa experiência de reunir-se na sinagoga só começou a acontecer pós-exílio. Mas quem é então esse pregador, essa pessoa que se coloca diante do povo para anunciar uma sabedoria, um conhecimento, uma instrução de vida? É um sábio que
colocou-se a observar a vida, observar a realidade à sua volta, observar a sua própria experiência existencial. E depois de observar bem, de pensar, de ponderar, de refletir, de perceber aquilo que está acontecendo ao seu redor, se coloca diante do povo para então pregar ou partilhar um caminho de sabedoria para que a vida das pessoas que lhe ouvem e colocam em prática aquilo que ouvem seja uma vida mais fácil, uma vida menos, mais fácil não, mas uma vida em que se tenha mais sabedoria para trilhá-lo. E qual é a grande novidade desse sábio? É que ele se coloca numa postura completamente diferente dos mestres e sábios, os mestres da lei do seu tempo. Por quê? Qual era a grande lógica da construção dos textos de sabedoria, das palavras de sabedoria em Israel e nos povos ali em geral? Aliás, essa é uma lógica que persevera, né? Que ainda existe até hoje, que é a lógica da causa e do efeito. A gente vive determinadas coisas por causa de determinados atos, ou o mundo passa por determinadas situações por causa de determinadas posturas prévias, né? Por exemplo, vocês podem lembrar aí dos irmãos de Jó, dos amigos de Jó. Os amigos de Jó o encontram numa situação difícil e todos concluem que você deve ter cometido algum pecado. Para você estar nessa situação difícil, alguma coisa errada você fez. E aí alguns dizem assim, que amigos cruéis, que amigos insensíveis. Mas não se trata disso, se trata de uma construção de percepção da vida muito arraigada, que eles estavam tentando encontrar uma resposta para aquela situação dentro deste panorama de percepção da vida que é: se alguém está passando por dores, por dificuldades, por sofrimentos, por perdas, é por conta de alguma coisa errada, de algum pecado que ele cometeu ou alguém da família cometeu e agora ele está pagando, né? Então, os sábios desse povo diziam isso para os seus ouvintes. E aí o camarada aqui, esse sábio, chega diante do povo e diz: olha pessoal, eu prestei bem atenção à realidade, eu queria convidar vocês a observarem bem a realidade também, e vocês vão perceber que estas verdades tão sólidas, quando confrontadas com a realidade ao nosso redor, elas não se sustentam, elas são vãs no sentido de são vazias, são ocas, são moles, são maleáveis, são fluidas. E é isso que ele vai dizer, tudo é vaidade, né? Não é tudo é vaidade no sentido de vaidade, de tudo é soberba, ou tudo é pretensão de superioridade, não é isso, tudo é vacuidade, tudo é oco, tudo é fluido. As coisas não são tão cristalizadas assim como estamos acostumados a dizer. Por exemplo, o Eclesiastes vai sinalizar: olha, os sábios dizem que se você for justo, temente a Deus e trabalhar duro, você vai viver uma vida de felicidade, de bênção e de prosperidade. Mas aí o Eclesiastes vai dizer assim: olha, eu olhei ao redor e percebi muitos justos, muitos tementes a Deus, pessoas que são servas de Deus, que seguem a lei, que têm uma vida piedosa, e pessoas que trabalham bastante, sofrendo muitas opressões, inclusive debaixo do jugo de pessoas que não são justas, que não levam a lei a sério e que são parasitas, que se sustentam à custa da exploração. Nesse capítulo, inclusive, o capítulo 4, se vocês lerem os versos anteriores, ele vai dizer isso. Eu percebo a injustiça generalizada ao meu redor. Portanto,
esta verdade cristalizada de que se você for justo, temente a Deus e trabalhador, você vai ser feliz, não se sustenta diante da realidade nua e crua aos nossos olhos. E aí, muitos estudiosos costumam dizer que o Eclesiastes é um pessimista, é um filósofo pessimista. Não se trata disso, se trata de alguém que é realista. Ele diz, olha, eu só estou falando aquilo que eu estou vendo acontecer diante dos meus olhos. Aliás, se vocês forem honestos o suficiente e não apenas repetirem discursos e dogmas, vocês vão concordar comigo que é exatamente isso que acontece. E aí ele vai dizer o seguinte, eu não estou dizendo que a gente não deva trabalhar, não, trabalhe duro, mas não caia na ilusão de achar que a vida se resume ao trabalho. Outra coisa, eles vão dizer, eu acho que vocês deveriam aproveitar bem todas as oportunidades que a vida dá de experimentar a alegria, mas não caia na ilusão de pensar que a vida, nesta vida, se encontrará a felicidade perene, plena. Não, ele vai dizer, olha, desfrute todas as oportunidades, coma, beba, se divirta, faça amor, experimente do gozo da vida, mas não pense que a vida se resume a apenas deleites. Você sabe que não é verdade, portanto não caia nesses discursos. Alguns poderiam pensar assim, então esse camarada é um incrédulo, porque ele está negando todo o discurso que os sábios e mestres da lei estão nos ensinando há tanto tempo. Mas aqui, meus irmãos e irmãs, é impossível de enxergar nesse camarada um cético, um incrédulo, alguém que não crê em Deus. Não, pelo contrário, vocês vão observar no texto que ele o tempo inteiro se refere a Deus, se refere ao Criador, né? Tem lá o capítulo 12 que todos lembram, né? Lembra-te do seu Criador nos dias da sua juventude, etc. Mas observe qual é a conclusão do pregador depois de tudo isso que ele observa e depois que ele se coloca diante do povo para pregar, para explanar aquilo que ele crê. Qual conclusão ele chega? Todo mundo deve lembrar também, capítulo 12, versículo 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Ou seja, o pregador está dizendo para a sua assembleia, né, a sua congregação, digamos assim, aos povos, às pessoas que estão ali escutando a sua mensagem, ele diz o seguinte, olha, diante de tudo que eu já falei para vocês, de toda essa realidade que eu descortinei aos olhos de vocês, diante de todo o conjunto de sabedoria anunciada, eu quero dizer, a conclusão da minha mensagem, se a gente quiser falar assim, tema a Deus, isso é o essencial. Então não está em jogo aqui o temor ao Senhor, não está. Ele é um homem de fé. Ele só não é um homem dogmático. Ele é um homem que acredita em Deus. Mas ele vai dizer o seguinte, olha, toma muito cuidado quando vocês forem falar sobre Deus, porque Deus está no céu e vocês estão aqui na terra. Ou seja, não caia nessa onda de que as nossas verdades e a nossa produção de discurso a respeito de Deus corresponde a Deus. E a gente hoje, inclusive, cai nessa verdade como aquele pessoal caía antes, né? O nosso código doutrinário, todo o nosso sistema teológico, ele é infalível, é a verdade absoluta. Somente nós temos o acesso àquilo que corresponde exatamente ao ser de Deus. Nisso, ele não vai concordar. Olha, vocês estão ouvindo aí um barulho, mas faz parte, né? A dimensão aí da virtualidade. Eu estou aqui no quintal da casa dos meus sogros. Tem um barulhinho bom aí dos pássaros, mas tem também uma cachorrinha aqui fazendo barulho quando vê alguém passar, mas tudo bem. Então, temer ao Senhor é o essencial para a vida.
Mas agora a gente volta então para o trecho que a gente leu, que é o objeto da nossa reflexão e do nosso desafio. Aqui nesse trecho, a meu ver, está aquele que talvez seja o conselho mais precioso do pregador. Porque o que ele está dizendo nesse trecho? O que ele está dizendo é o seguinte: olha, a vida prega peças. A vida é difícil. Há muita injustiça e não há quem, ou boa parte das pessoas, exceto aquelas que estão assentadas nos seus privilégios, serão afetadas por dores profundas. Viver é difícil. É como se ele estivesse pensando aqui como Guimarães Rosa, né? o Riobaldo, que vai dizer, olha, viver é difícil, viver carece de coragem. Porque essa vida, meus queridos irmãos e irmãs, não é moleza não. Aliás, ele diz o seguinte: você quer saber quem é o feliz mesmo? Feliz é ou quem já morreu, ou, mais ainda, aquele que sequer nasceu e enfrentou a dificuldade que é viver nesse mundo. Não é que ele esteja fazendo apologia à morte. Ele vai dizer, já que estamos vivos, é preciso ter clareza, realismo, pé no chão e encontrar formas de sobreviver da forma mais leve que você conseguir. E aqui está a grande preciosidade do seu ensino. Ele vai dizer assim, olha, não vá sozinho. Olha, encarar essa vida isolado, solitário, é esparro. Em bom baianês, né? Ele vai dizer, olha só, fuja da solidão, do isolamento. Fuja dessa lógica, e aqui eu estou cometendo um anacronismo, né, que essa é uma lógica muito mais moderna, mas ele vai dizer, fuja dessa lógica do individualismo. Por quê? Porque você vai sucumbir. Vai chegar a dimensões da vida que, se você estiver sozinho, vai ser difícil. Ele vai dizer, olha, é melhor trabalhar junto com alguém, né, do que trabalhar sozinho, porque o enfado é muito grande. A melhor paga é no trabalho de duas pessoas. Ou é melhor que... Porque se alguém cair, né, quando você cair, e na vida a gente cai, não caia nesse esparro de dizer, olha, né, eu sou crente, tenho fé, não vou ter tropeções na vida, quedas na vida, não. Isso é ilusão. Cai, sim. Tem dores, sim. Tem adversidade, sim. Tem momentos em que você se prostra, sim. E você que está me ouvindo aqui sabe que isso é verdade, né? Embora às vezes a religião não permita que a gente afirme isso. Mas ele vai dizer, olha, se você tiver relações profundas de companheirismo e de cuidado mútuo, você até pode cair, mas você vai encontrar um braço amigo para te levantar. E aqui ele está falando das dimensões de companheirismo, de afeto e de cuidado mútuo, todas elas. Há quem foque nesse texto na relação, na dimensão conjugal, por conta da parte que ele diz, né, que se dois dormirem juntos vão aquentar-se, e se dormir sozinho, alguém dormir sozinho vai ter muito frio e tal. Aí alguém vai dizer assim, claro que isso aqui é uma relação de casal, porque imagina só, dois homens ou duas mulheres dormindo juntos. Aí a gente sabe que tem toda uma mentalidade, inclusive homofóbica, por trás. Mas não é disso que ele está falando aqui, ele está falando de companheiros de viagem, né? E aqui, lembre-se que ele está pensando, está numa região desértica. Que ele vai dizer, olha, deserto é frio, e às vezes a gente está viajando, inclusive, para encontros solenes, de fé e tudo mais, a gente vai peregrinando em grupo. E às vezes a gente tem que armar nossa barraca ali, passar a noite, enfim, e dormir sozinho é frio. É melhor, eu convido vocês a se aquentarem. Então isso era comum, né? Dormem bem apertadinho ali para ficar mais aquecido. E é disso que ele está falando, uma dimensão da vida, né? Às vezes a frieza da vida, a dificuldade, o deserto da vida vai ficar mais sustentável, vai ser possível passar por ele se você tiver alguém que é um colo com calor humano, com calor de afeto, com amor. Porque pensem, meus irmãos e minhas irmãs, que
aqui ele está pensando nos amigos, né? Evidentemente a gente pode incluir a dimensão aí de família, de casal, porque uma boa relação de família, de casal, necessariamente está sustentada em uma boa relação de amizade também. Porque os amigos, eles são assim, né? Os amigos e as amigas são aquelas pessoas que servem de refúgio, são abrigo no temporal. São colo em que a gente se aquece quando tudo por dentro está gelado, frio, quando a vida está difícil. Os amigos, as amigas são aquelas pessoas que não deixam a gente ficar prostrado. São aquelas pessoas que arrancam da gente o melhor de nós. A gente não deixa vazar de nós o que há de pior, né? Então, assim, a nossa dimensão mais sombria, as nossas questões mais difíceis, isso, às vezes a gente não deixa transbordar e não deixa contaminar outras pessoas, porque aqueles que nos amam dizem: você pode mais. Você tem coisas positivas para partilhar. Olha, não pensa isso de você. Olha, não age assim. Vamos lá. Cadê aquela pessoa tão incrível que eu conheço? Não é assim que eles fazem com a gente? Então, é disso que o Eclesiastes está falando. De construir dimensões profundas, relações profundas de companheirismo, de afeto e de cuidado mútuo. É preciso ter em mente quais são as pessoas com quem a gente pode contar no momento em que o enfado da vida for muito grande. E mais do que isso, é preciso se colocar para algumas pessoas nesse lugar de companheiro, de companheira, daquele que partilha o jugo da vida, daquele que alivia o fardo daqueles que a gente ama. E, caminhando para o fim da nossa reflexão, eu quero voltar a lembrar: o pregador está falando para uma comunidade de fé. Está falando na dimensão comunitária. E é isso que eu faço agora com vocês também. É isso que esta igreja, ou é isso que o pastor dessa igreja, ou é isso que a liderança, né, porque geralmente essa igreja pensa coletivamente, tem em mente quando traz um tema como esse: é tempo de cuidar. Olha, a comunidade da fé é um lugar extremamente propício e fértil para que se desenvolvam relações profundas de companheirismo, de afeto e de cuidado mútuo. Meu irmão, minha irmã, igreja não é lugar para que se construa inimizades. Igreja não é lugar para que a solidão e o individualismo prevaleçam. Igreja, comunidade de fé, é lugar de construções profundas e espirituais de amizade, de cuidado mútuo, de afeto, de companheirismo. O que o Espírito que inspira esse texto nos diz hoje, diz a essa igreja hoje? Como vai as relações, como vão as relações afetivas na PIBEC? Como vocês se relacionam? Vocês são aqueles que acreditam nesses discursos cristalizados e dogmáticos que negam a realidade, ou vocês admitem a realidade, mas não admitem como quem não tem saída? Pelo contrário, confiando no Senhor e temendo ao Senhor, porque é o essencial da vida, vocês encaram ela e dizem: olha, é difícil. Inclusive, entre nós tem pessoas que passam por temporais mais difíceis, por desertos mais difíceis, mas nós vamos construir uma rede de companheirismo, uma rede de solidariedade, uma rede de afeto, uma rede de amizade. O pastor Evaldo Ramos, que esteve aí com vocês o ano passado, nos ensina que o reino de Deus é um reino de amigos. É isso. O que é uma igreja? É uma comunidade de pessoas
que têm fé em Jesus e que partilham o pão ao redor da mesa em nome de Jesus. E partilhar o pão é partilhar a vida. Sabe, talvez você me ouça agora e diga: pastor, isso é utopia. Pastor, em que mundo você vive? Você está falando de igreja mesmo? Olha, se tem alguém que sabe que a igreja é pastor, tá? Mas a gente precisa acreditar, porque senão não faz sentido. A gente para proclamar a palavra, a gente dedica o nosso tempo no ensino, a gente continua acreditando na igreja, justamente esperando que a gente se coloque no lugar em que o fluxo do sopro do Espírito está acontecendo, para que essas relações de afeto aconteçam com significado profundo. Outra coisa, o que na realidade a igreja é exatamente isso. As pessoas vivem nas suas solidões, na sua caminhada existencial, isolado, dolorido. E a igreja é essa dimensão em que se encontra família espiritual, em que se encontra afeto, em que se encontra parceiros e parceiras na jornada da fé. E olha, a essas pessoas que se colocam na nossa vida como companheiros de jornada, como cuidadores da nossa alma, nós devemos ter uma reverência e um zelo profundo. Que é uma outra coisa que às vezes nos acomete, meus irmãos e minhas irmãs, e fiquem atentos. Eu quero que vocês parem para refletir mesmo na realidade local. Como a gente cuida das pessoas que cuidam da gente. Como a gente trata as pessoas que se colocam como companheiros para aliviar o fardo da nossa vida. E aqui a gente pode pensar nos pastores, que de fato são aqueles que por vocação fazem isso o tempo inteiro, mas não só, porque embora haja de fato a vocação específica para pastores e pastoras, a igreja é um espaço de pastoreio mútuo. Então, olha, não seja ingrato, não seja ingrata, reconheça as pessoas que cuidam de você, trate com zelo, trate com reverência, trate como pessoas sagradas e retribua afeto. Portanto, eu queria concluir essa palavra inspirada aqui no nosso sábio, dizendo para vocês isso: desenvolvam relações profundas de afeto. E olha, já tem, aleluia, aprofunda. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, se não me falha a memória agora, que eu estou falando aqui de cabeça, aos filipenses: olha, eu reconheço que vocês se amam, mas eu oro para que o amor de vocês aprofunde ainda mais. Não se deem por satisfeito. É possível intensificar o companheirismo. É preciso intensificar o cuidado. É preciso intensificar o afeto. E olha, nós estamos vivendo um tempo de perplexidade. Nós estamos no meio de uma pandemia. E muitos de nós, aliás, todos nós estamos sendo afetados em dimensões e instâncias diferentes. Agora, em vez de ficarmos discutindo o que é mais certo, se a gente não deveria já estar no templo, inclusive eu parabenizo a igreja por ter essa responsabilidade sanitária, porque isso é responsabilidade missionária de preservar o povo, de cuidar do povo, de não colocar como é que chama? Termo, esqueci agora que se fala, né? No ajuntamento, que é perigoso, tem o termo. Enfim, manter o distanciamento social adequado. Isso tem um custo, é claro. Isso nos afeta porque nós somos criados na dimensão da fé para a vivência comunitária, e o espaço do templo é o lugar onde a gente se encontra mais. Mas olha, ou em vez de estarmos cobrando apenas das nossas lideranças, por que vocês não constroem? E eu não estou falando que vocês já não estejam fazendo isso, eu nem sei exatamente como é que está acontecendo aí, mas que tal intensificar as redes de cuidado de forma criativa? Não dá para estar perto, mas dá para ligar, né? Retomar aquela velha experiência de fazer uma ligação e ouvir, e orar junto, e desabafar, ou falar bobagem, falar besteira, rir da vida. Isso é importante também.
prestem atenção nas pessoas que estão mais vulneráveis a esse tempo de perplexidade e desenvolvam gestos, às vezes simples, mas profundos, de cuidado, porque este é o conselho mais sábio do nosso pregador e este é o sentido mais profundo de ser povo de Deus. Porque, pulando agora para o Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo dizia que nós somos o corpo de Cristo, isso não é apenas uma imagem que a gente deve ser displicente. Ser corpo de Cristo é seu abraço que alguém está esperando receber de Cristo. É ser a mão que afaga a alma que precisa do consolo de Cristo. É ser o braço que levanta o caído que está clamando a Cristo, levanta. Que essa igreja seja conhecida e reconhecida por ser uma comunidade em que as relações de companheirismo, cuidado mútuo e afeto são genuínas e profundas. Sem cair na ilusão de achar que todas as pessoas da igreja vão construir experiências de amizades iguais, né? A gente fica... Não necessariamente, mas a gente vai encontrando pares, parceiros, parceiras, companheiros, companheiras. E isso, claro, vai aumentando à medida em que a gente vai aprofundando a nossa dimensão comunitária. Meu irmão, minha irmã, em vez de ficar querendo a realidade perfeita, que o nosso pregador já disse, isso é vacuidade, isso é vão, isso é vazio, isso é oco, isso é ilusão. Você pensa em alguém que está numa situação de vulnerabilidade que precisa de companheirismo e de cuidado. E faça isso. Na sua comunidade e fora dela também. Mas aqui eu estou me referindo diretamente à vivência da fé nesta igreja. Identifique uma, duas pessoas em que a sua presença seja a materialização e a manifestação do companheirismo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Um forte abraço. Espero que em breve eu possa estar aí presencialmente para ver vocês, para juntos partilharmos a palavra e para juntos celebrarmos a vida. Forte abraço, grande beijo. Deus abençoe. Glória a Deus, que palavra abençoada no nosso coração. Que Deus continue abençoando. Acabou, né? Ano que vem, em nome de Jesus, estaremos reunidos em um único espaço, adorando Ele, em nome de Jesus Cristo, em comunhão, em adoração. Pastor Danilo, muito obrigado por essa palavra abençoada que você trouxe ao nosso coração nessa noite. Queria convidar você agora a orarmos, encerrando a celebração dessa noite. Deus, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de adorar no Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de sentir a Tua presença. Muito obrigado pela vida do pastor Danilo, de Joilma, que trouxeram, Deus amado, palavras cantadas e pregadas vindo do Teu coração. Continua, Senhor, cuidando da gente. Continua, Deus, gerando vida, gerando esperança. Muito obrigado por essa palavra, Senhor, que foi ministrada ao nosso coração nessa noite. Continua nos fortalecendo e muito obrigado porque o Senhor cuida da gente, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da Tua igreja. Continua cuidando da gente, abençoando nossa vida, Pai. Que nunca falte um pão sobre a mesa, que nunca falte paz no coração. E eu peço que o amor do Deus Pai, que a graça do Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo sejam derramadas sobre todo o povo, desde agora e para todos sempre. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe. Um beijo grande no teu coração. E não esquece, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua família. Deus é maravilhoso. Saudade grande. Sinta-se abraçado por mim. Um beijo bem grande e a paz do Senhor esteja na tua casa. 54 anos. É tempo de cuidar.